Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então antecipar aqui um bocadinho a hora e avançar desde já com a audição. Queria dar aqui as boas-vindas ao professor Manuel João Belém Veva, diretor do agrupamento de escolas Fragata do Tejo, e também ao subdiretor do agrupamento, o professor Pedro Miguel Miranda Correia. Eu recordava aqui, indicava a grelha de tempos que temos e, portanto, o grupo parlamentar requerente, neste caso o Chega, terá os 5 minutos iniciais, depois terão 10 minutos para uma intervenção, depois cada um dos restantes grupos parlamentares terá 5 minutos para uma intervenção, o grupo parlamentar do Chega no final terá mais 3 minutos e depois encerram com mais 10 minutos, dizer que há aqui flexibilidade, ou seja, entre os 10, se usarem tempo a mais no início, eu irei retirar no final e o inverso, naturalmente, com flexibilidade que os assuntos merecem. Portanto, desde já passava a palavra, então, ao grupo parlamentar do Chega. O senhor deputado José Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo, Professor Manuel João e Sr. Professor Manuel Correia. Antes de avançar, permitam-me, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer naturalmente a presença do Sr. Diretor e do Sr. Vice-Diretor nesta 8ª Comissão, dedicada às questões do ensino e a disponibilidade, desde logo, manifestada para esclarecer a questão da violência que ocorreu no recreio da escola básica dos 2º e 3º ciclos Fragata do Tejo, na Moita. E para nós, de facto, é fundamental que os servidores da nobre causa pública, como os senhores aqui representam, estejam disponíveis para prestar os esclarecimentos. Portanto, é uma atitude claramente louvável e digna de nota e que nós aqui sublinhamos neste lugar. Em primeiro lugar, questiono, se me permitem, como é que a criança agredida se encontra e a forma como a família, a escola, nomeadamente a direção, os serviços de psicologia, os professores e outros responsáveis estão a lidar com a situação e, de modo muito particular, naturalmente, o aluno e a família do agredido. Para nós, as vítimas são para proteger e os agressores, naturalmente, para punir. É assim na sociedade, terá de ser assim nas escolas. Para que conste, o Grupo Parlamentar do Chega condena todo e qualquer ato de violência, seja ele em contexto escolar ou não, em sala de aula ou fora dela. O Chega é contra toda e qualquer violência, especialmente a escolar, uma vez que a escola deve ser um espaço por excelência que garanta bem-estar físico e emocional a todos os seus membros. E parece-me que nesta comissão esta opinião será partilhada por todos os seus membros, sem exceção. Para nós, de facto, impõe-se tolerância zero em relação à violência. Como sabemos, este incidente na escola que dirijo teve uma repercussão pública e mediática extraordinária devido à captura de imagens por parte de alguns alunos. Contudo, admitimos que outras crianças, por esse país fora, sejam agredidas diariamente e sem que haja gravações através dos telemóveis ou a divulgação mediática que este caso recebeu. A este propósito, permito-me perguntar qual a prática e regras da escola que dirige relativamente ao uso de telefones pessoais nos espaços escolares e quais as medidas aplicadas nos casos de violência e indisciplina escolares aos alunos agressores, naturalmente. Naturalmente, o país ficou em choque com este episódio e importa alargar, parece-nos, este debate sobre o assunto da violência em contexto escolar e, além de nos preocuparmos com toda a legitimidade com as crianças que diariamente são agredidas nas escolas deste país, que abordemos, e sem tabus, a violência e indisciplina contra professores, contra funcionários, contra técnicos, etc. Aliás, tivemos aqui, há poucos minutos, a audição da Sra. Presidente da Associação de Pais, que nos relatou também alguns casos algumas descrições que aqui fez em relação à violência sobre professores e sobre funcionários e, portanto, também queremos ouvir a opinião do Sr. Diretor relativamente a este assunto. A violência, infelizmente, faz parte do cotidiano escolar e, quanto mais cedo olharmos para este problema, melhor. Ouvimos isso na audição anterior, relativamente à Sra. Presidente da Associação de Pais, e também nós aqui o dizemos. Até porque, quanto mais rápido olhamos para este assunto, melhor. Não é pelo Chega, não é por nós, deputados, é mesmo pelo país e, acima de tudo, pela sanidade mental de todos aqueles que frequentam o espaço para excelência que representa o futuro e que são, naturalmente, as escolas. O Chega, como sabem, há anos que tem alertado o país para a real violência e disciplina escolar e que tem condicionado o normal funcionamento das escolas.
durante décadas, a indisciplina e a violência escolares eram assuntos quase que proibidos na abordagem pública, política e mediática. Neste momento, parece que já todos os grupos parlamentares se preocupam com esta questão, especialmente os partidos mais à esquerda, e que, na maior parte dos casos, optam quase sempre por preocupar-se em demasia com os agressores ao invés dos agredidos. Para nós, como já dissemos no início, as vítimas são para proteger e os agressores para punir. É assim na sociedade, terá de ser assim nas escolas. Voltando ao motivo desta audição, e sem dela sair, recordemos que a Escola Fragata do Tejo foi palco de um gravíssimo incidente de violência em contexto escolar. A agressão ocorreu sexta-feira, 24 de janeiro, e foi filmada por alunos. As imagens são, naturalmente, chocantes e perturbantes. Impressionam como a forma como expõe os problemas relacionados com a crescente onda de violência nos espaços escolares, mas também uma manifesta falta de meios humanos, nomeadamente os assistentes operacionais e vigilantes para supervisionar os recreios e deixando situações como esta proliferar um pouco pelo país todo. Neste caso em concreto, um aluno portador de espectro de autismo, visivelmente indefeso, foi intimidado e empurrado por outro colega, um ano mais velho. A humilhação aumentou quando os jovens à volta anunciaram estar a gravar aquele momento. O rapaz de 14 anos caiu no chão e foi pontapeado inúmeras vezes com violência. A narração que acompanha o vídeo é particularmente dura, uma vez que se ouve pelo menos uma voz a sugerir ajudar o jovem, mas que terá sido impedido pelos colegas. Segundo se tem noticiado também, portanto, a vítima terá dado alerta aos pais via telemóvel, tendo sido depois avaliado no hospital, até por precaução. Tudo isto é sobretudo grave, permitam-nos pela total ausência de adultos, portanto não se viram ali professores, auxiliares, membros da direção, vigilantes, que pudessem socorrer a vítima. Naturalmente, choca também o facto de crianças e jovens assistirem àquele episódio, pelo menos nas imagens a que tivemos acesso, e sem que agissem no sentido de parar aquela situação de agressão a um jovem colega. E há toda uma série de perguntas que precisamos, naturalmente, de colocar e sem qualquer receio. A primeira é que sociedade estamos a criar nas nossas escolas em que não se socorrem os mais frágeis e indefesos. Perguntamos aqui também onde anda a cidadania e a formação cívica destes jovens estudantes. Qual o acompanhamento escolar que o aluno agredido teve ou tem por parte da escola? Se há um histórico de agressões e perseguições em relação a este aluno em concreto, a esta vítima, se o jovem com espectro de autismo tem eventualmente uma tarefeira que o acompanha nos espaços escolares, em caso afirmativo, a questão que aqui se pergunta logo, que se coloca de imediato, é o motivo pelo qual naquele momento a criança estava aparentemente sozinha. Qual a resposta, o apoio ou ajuda escolar que o aluno recebeu após esta agressão de que foi vítima? Qual a resposta disciplinar atribuída ao aluno agressor? E, portanto, se este aluno agressor também tem históricos de agressividade no meio escolar e de violência no meio escolar, e, portanto, naquela escola, e, de facto, quais os procedimentos adotados em caso afirmativo, quais os procedimentos adotados pela direção. Já é que arrancou mais tarde, portanto, já passamos bastante tempo. Pronto. A última, se me permite, só, Sr. Presidente, portanto, o que é que considera que esta Comissão de Educação pode e deve fazer relativamente a legislação, eventualmente, para ajudar a combater os casos de violência em espaço escolar? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava, então, agora para o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas. Terá, então, os 10 minutos, como disse, com alguma flexibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente, não é? Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com um imenso prazer que eu aqui estou para esclarecer não só esta situação em concreto, mas também para poder dar o meu contributo, se assim for entendido, no sentido de se compreender e entender, muitas vezes, o porquê da existência de violência nas escolas, assim como na própria sociedade. É um problema que, eventualmente, estará para além da própria escola, mas onde a escola terá um papel importante. E é aqui que eu, pessoalmente, portanto, irei focar a minha intervenção. Em primeiro lugar, dizer que as escolas, neste momento e desde há alguns anos a esta parte, ou desde sempre, diria, confrontam-se com desafios diversos, entre os quais se destaca a gestão de fenómenos relacionados com a indisciplina ou violência. Contudo, a indisciplina no meio escolar
é provavelmente tão antiga como a própria escola. Temos de ter isto em consciência. Sendo que atualmente alguns estudos apontam, lamentavelmente, para o aumento desta indisciplina e violência, não só nas escolas, como também na própria sociedade em que vivemos e que, lamentavelmente, eu por mim e a escola só por si, temo eu, dificilmente conseguirá alterar este estado de coisas. Há que colocar aqui a mão em várias sinergias para que todos em conjunto possamos, de alguma forma, contribuir para inverter este estado de coisas. Portanto, a indisciplina assume-se como um fenómeno complexo. Não é fácil falar em indisciplina, que se manifesta de diversos modos e graus de intensidade, em gênese, tanto como gênese em múltiplos fatores de ordem social, familiar, pessoal e escolar. E esses múltiplos fatores muitas vezes radicam ou têm como consequência diversas consequências, desculpem a redundância, para alunos, para o meio escolar e para a restante comunidade educativa e ainda mais, se quisermos ir mais longe, para a própria sociedade. Trata-se, assim, de um fenómeno que preocupa as escolas enquanto instituições que promovem a educação e formação de jovens, que deve ser objeto de uma leitura e análise compreensiva e holística que contempla a complexidade dos fatores desencadeantes e a diversidade dos comportamentos associados. E a colaboração ativa de todas as instituições, para além da escola e da comunidade educativa em geral. Não se pretende com isto, ou não pretende com isto, estar a justificar ou a desvalorizar o sucedido que lamentavelmente aconteceu e que nunca deveria de ter acontecido. Isto fique claro. Todos nós lamentamos, é evidente que sim. Posto isto, e agora, passando às questões que me foram colocadas, se as bem entender, como estão as crianças? A situação ocorreu numa sexta-feira, dia 24, aconteceu no período do almoço, no espaço exterior da escola, sem que tenha sido presenciado por algum adulto, seja ele assistente operacional ou professora. Eu tenho aqui, pensava que teria a possibilidade de ficarmos menos. Eu trouxe aqui, mas depois deixarei, não é? Portanto, aquilo que é a planta, digamos assim, retirada do Google Maps, para se ter a noção da dimensão do exterior da escola. E também para se ter a noção de que a visibilidade, mesmo com vigilância, não é fácil, porque se trata de um edifício, portanto, que não é direito. Portanto, é como se fosse um H. Portanto, com várias hipóteses dos alunos em qualquer espaço estarem, portanto, sem, mesmo com assistentes operacionais, estarem sem a vigilância dos mesmos, porque estão fora do seu alcance. De qualquer das formas, após o sucedido, o aluno agredido ligou aos pais. Ligou aos pais, mas não comunicou à escola. O pai foi buscar o seu filho. Provavelmente não teria a noção do que, digo eu, teria acontecido, ou da gravidade do que se veio a revelar mais tarde. O que é um facto é que nós, lamentavelmente, não tivemos conhecimento do sucedido. Eu só tive conhecimento do sucedido, seriam 3h30, 4 horas. Não posso precisar bem exatamente a hora, mas sei que foi na hora em que eu costumo fazer uma pausa. Portanto, e a pausa anda ali para as 3h30, 4 horas. Quando ia sair ao portão da escola, sou interpelado por uma senhora que insistia para eu ver um vídeo. E eu perguntei a essa senhora, mas a senhora é encarregada de educação dos alunos em causa?
E a senhora respondeu-me, não. E eu perguntei-lhe, mas a senhora tem alunos no agrupamento ou nesta escola? Não. E eu respondi à senhora, então a senhora vai me desculpar, mas eu não vou ver, conjuntamente com a senhora, esse mesmo vídeo. E não o fiz na justa medida em que entendo que toda e qualquer situação que se passe na escola, mais ou menos grave, deve ser comunicada formalmente e não com a visualização de vídeos na via pública ou à porta da escola. Provavelmente a senhora não gostou muito desta minha resposta e diz-me, eu já enviei para a GNR. E eu respondi-lhe, minha senhora, então se já enviou, está enviado. E enviou. Enviou, eu sei, porque daí a pouco a GNR entrou pela escola a fazer as suas diligências, que são as diligências normais nestas situações. E foi isto exatamente que se passou. Portanto, eu não tinha conhecimento, o meu subdiretor não tinha conhecimento, ninguém tinha conhecimento. Após entrar na escola, fui, obviamente, preocupado, tentar perceber o que se passava. E aí sim, eu fiz alguns contactos, nos quais com o meu subdiretor, e consegui aceder ao vídeo. E aí eu apercebo-me da gravidade. Mas já eram 4 e poucos da tarde. Portanto, entretanto, o GNR estava na escola. Por força do envio dessa senhora, que se disse encarregada de educação, mas que não é. Portanto, a GNR estava na escola. Pergunta-se, então, o que mais poderia a escola fazer quando disso não teve conhecimento? Não sei se me estou a fazer entender. Eu assumo as minhas responsabilidades e a escola assume as suas. Mas, desculpem-me, senhores deputados, eu assumo as responsabilidades do que conheço ou me dão a conhecer. O que eu desconheço, está dito, desconheço. Bom, entretanto, também me foi colocada a questão das medidas aplicadas aos alunos agressores. Posto isto, eu tive a preocupação de tomar medidas de imediato e suspendi de imediato o aluno por 10 dias, que, de acordo com a Lei 51, é o máximo, suspendi preventivamente o aluno por 10 dias, que é o máximo que a Lei 51 me permite. Mas suspendi não foi para penalizar. Eu suspendi porque entendi que, perante a dimensão que estava a ter a divulgação das imagens, para salvaguarda de todos, incluindo do agressor e também de forma a proporcionar uma acalmia, digamos assim, maior, ou dentro daquilo que era possível, não era desejável o aluno estar na escola. Suspendi-o por isso, preventivamente. É evidente que ele mais tarde iria ser responsabilizado. E levantei então, ou instaurei, melhor dizendo, um procedimento disciplinar ao aluno, de acordo com a Lei 51. Outros instrumentos eu não tenho. E foi isso que aconteceu. Entretanto, na segunda-feira, logo de manhã, o facto foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, como é a nossa competência e dever. Assim o fizemos. Também, na segunda-feira de manhã, quando cheguei à escola, já a encarregada de educação do aluno dito agredido estava na escola. E, obviamente, fomos nos reunir. E eu dei instruções à diretora da turma do aluno agressor para contactar a mãe do aluno agressor para se reunir com ela. E assim foi. Eu estive, então, reunido com a mãe do aluno agredido e a diretora de turma com a mãe do aluno agressor. Entretanto, conseguimos identificar os alunos que deveriam de ter intervido e não o fizeram. Limitaram-se a filmar. E ao que parece, ou aquilo que eu
pelo menos tentei perceber e percebi, foi que um deles até é impedido de o fazer. É evidente que isto preocupou-me e não me devia preocupar só a mim, devia preocupar toda a sociedade em geral, porque, efetivamente, isto é o espelho daquilo que, efetivamente, nós, pelo menos eu, não desejo na nossa sociedade. Porque eu desejo, e desde sempre, contribuir para uma sociedade com valores, com ética, em que os princípios gerissem o dia-a-dia de cada um e, fundamentalmente, o respeito pelos direitos, sejam eles humanos ou os direitos cívicos de cada cidadão. E, obviamente, identificados os alunos, instaurei um processo disciplinar, porque é isso também que a lei me permite. Quanto a questões, isto relativamente a questões formais, quanto àquilo que, eventualmente, depois virá em seguida, é a preocupação, não só de tentar ajudar o aluno agredido, obviamente que sim, terá todo o nosso apoio, e foi nesse dia, segunda-feira, disponibilizado logo apoio psicológico ao aluno, ao que a mãe me respondeu que, deixe ver, Sr. Diretor, por enquanto não julgo que seja necessário, mas se for, eu cá estarei e portanto, vamos então entrar por esse caminho. A senhora até agora, aparentemente, de acordo com aquilo que ela me diz e que nós podemos verificar, o aluno não está a necessitar. O aluno faltou na segunda e na terça-feira, porque a mãe assim o entendeu, porque ele na terça-feira já queria regressar à escola, mas a mãe entendeu que não, ainda ficas mais um dia, porque ela própria concluiu que não seria benéfico para o aluno ir para a escola após o incidente e a exposição mediática a que foi sujeito. Aqui, deixem-me fazer um parênteses, senhores deputados. Desculpe. Retirou-me a minha linha de pensamento. Mas pronto, então avançando. Portanto, o acompanhamento... Sr. Diretor, já passamos 3 minutos, podia só que abreviasse, depois sim. No final terá mais tempo. Entretanto, o que é que foi feito para além disto? Portanto, nas instalações da autarquia, salvo erro, na quinta-feira, não foi? Na quinta-feira, reuni-me com o Sr. Presidente da Câmara, por solicitação deste, entenda-se, portanto, com o vereador da Educação, com as forças de segurança, com a CPCJ, e com a Associação de Pais também, para analisar a situação e encontrarmos algumas medidas ou começarmos a delinear medidas que possam, eventualmente, evitar que situações dessas continuem a preocupar as escolas e a sociedade portuguesa e por aí proliferem. Em relação à GNR, também foi solicitado e está a ser feito, porque se entendeu na altura, uma maior vigilância portanto, física por parte dos elementos da GNR na escola, seja no exterior e até já chegaram a ir ao interior da escola. E pronto, penso que respondi. Muito bem. Sr. Diretor, então, passamos 4 minutos, depois haverá essa compensação no final. Eu agora vou ter que me ausentar e pedir à Sra. Vice-Presidente Germana Rocha se me podia substituir. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, cumprimento as senhoras e senhores deputados, também cumprimento os nossos convidados e vamos dar então continuidade a esta audição, passando agora a palavra aos grupos parlamentares e eu passava desde já ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Sónia dos Reis. Tem a palavra, faz favor. 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Diretor, Dr. Manuel João Belém Veva, e o Sr. Subdiretor, Dr. Pedro Miguel Miranda Correia.
Bem, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de saudar o Sr. Diretor e o Sr. Subdiretor aqui presentes e manifestamos também a nossa total empatia pelo sucedido na vossa escola, mas também pelo que aconteceu à vítima de agressões na escola que os senhores precisamente coordenam. E eu julgo que foi muito importante ouvir as palavras do Sr. Diretor, porque é muito importante ouvirmos todas as perspectivas do problema e esta foi mais uma, e que de certeza que irá, obviamente, enriquecer a nossa reflexão e o motivo pelo qual aqui estamos. Na nossa ótica, a escola deve proporcionar um espaço seguro e harmonioso, onde os alunos se sintam integrados e respeitados, o que claramente falhou. E quando isso acontece, falhamos todos, enquanto sociedade, que deveria proteger principalmente os mais indefesos. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD manifesta a sua total defesa da escola pública e o respeito por todos os profissionais de educação que todos os dias enriquecem a nossa escola. Mas o relato que o Sr. Diretor nos deixou aqui e também as palavras da anterior audição com o Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação nos deixou, revela que nem tudo está bem na nossa escola. O Grupo Parlamentar do PSD quer, no entanto, assegurar que tudo fará para que episódios lamentáveis como este não se repitam nesta e noutras outras escolas nacionais. Queremos, obviamente, ser, e penso que falo por quase todos, ou todos, atrevo-me a dizer, queremos ser promotores de uma ação eficaz, de uma escola de futuro que seja mais inclusiva, que seja mais tolerante. E, obviamente, que enquanto deputados seremos promotores de uma ação legislativa e fiscalizadora dentro das competências da Assembleia da República de forma mais ativa e presente. Por exemplo, já recomendámos ao Governo o reforço do programa Escola Segura, que tem um papel fundamental na segurança da comunidade escolar, assim como outras recomendações que irão sendo publicadas para mitigar o bullying e a violência no espaço escolar. Nós não podemos fomentar uma sociedade indiferente ao sofrimento e à injustiça. Defendemos que estas manifestações degradantes de bullying e violência devem ser combatidas com a transmissão e a prática constante de valores ao longo de todas as etapas de educação, para que as nossas crianças sejam indivíduos proativos pela justiça e inclusão. Esses valores devem ser constantemente praticados, tendo em vista a empatia, o respeito pelo outro em toda a comunidade escolar. Estes exemplos e estes valores devem emanar de todas as estruturas sociais e sempre de forma articulada. Discutir em articulação não é ser bacoco, é encarar com frontalidade as mudanças que existem nas nossas escolas e trabalhar pelas necessárias soluções. Gostaria, portanto, de questionar os senhores relativamente... não tenho muitas questões porque não fiquei com grandes dúvidas. Fiquei preocupada, principalmente com o momento em que o senhor diretor diz que tomou conhecimento da situação, quando parece que meio mundo já tinha tomado conhecimento da mesma. Isso é muito grave. Portanto, como digo, o seu testemunho não me deixa grandes dúvidas, contudo, em nome do meu grupo parlamentar, gostaria de saber quem foi que acionou o programa Escola Segura, quem informou os pais dos alunos diretamente envolvidos, quer da vítima, quer do agressor, e todas as outras crianças que assistiram. E, finalmente, se na sua opinião, e tendo em conta o momento, ou o pouco tempo que teve para se inteirar, se pensa que conseguiu fazer tudo, peço desculpa, tudo o que estava ao seu alcance para gerir da melhor forma a situação. Peço desculpa, vou só beber um pouco de água. Sabemos que as escolas públicas não receberam, durante muito tempo, muitos recursos necessários e que muito falta. Mas, dada a dimensão do problema, importa perceber, face à sociedade atual, até que ponto é que nós devemos ser agentes da mudança e até que ponto é necessário todos promovermos uma reflexão para que a escola que queremos para o futuro comece a ser pensada e trabalhada desde já. E penso que o Ministro da Educação, Ciência e Inovação nos acompanha nestas preocupações, que são, ao fim e ao cabo, não as preocupações da vossa escola, mas as preocupações de todas as escolas do nosso país, para as quais nós devemos ter uma particular atenção. Estamos a falar dos cidadãos do futuro, estamos a falar do futuro do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Fernando José. Faça favor. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, vou começar por cumprimentar o Diretor e o Subdiretor do Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo. Disse há pouco que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, defende a escola pública como um dos pilares da nossa democracia
a escola pública para todos, na qual a promoção de valores como a empatia, a tolerância e o respeito são fundamentais para a transformação das escolas em espaços de harmonia e inclusão e para a construção de uma cultura de paz e não de violência. Repudiamos, pois, todo e qualquer ato de violência. E neste caso concreto, na defesa da escola pública, na defesa do agrupamento de escolas da Fragata do Tejo, é preciso realçar o excelente trabalho dos profissionais, docentes e não docentes, e da larga maioria dos alunos e da comunidade que é alheia a este tipo de situações. Toda uma comunidade que não pode ficar manchada por atos hediondos, criminosos e que a todos envergonha e choca. Percebi perfeitamente aquilo que aconteceu naquele dia, mas cabe aqui colocar algumas questões no sentido de melhor esclarecer. Este não foi um ato isolado. Existiram no passado outros atos de violência. Temos um relato de que no dia anterior a esta situação, 2 jovens se agrediram no pátio da escola. Temos a informação, e gostaria dessa confirmação por parte da direção, de que 2 dias antes, numa sala de aula, houve também um episódio de agressões. Que à porta da escola costumam existir, e mesmo dentro da escola, situações de agressão entre alunos e de roubos, promovidos, quiçá, por gangues, como foi há pouco referido aqui pela Associação de Pais. E, portanto, cabe perguntar, Sr. Diretor, se existe este histórico de violência na escola, no agrupamento e, nomeadamente, na escola. O Governo criou, a Administração Central criou uma plataforma no sentido de as escolas, sempre que existem este tipo de situações de violência, de agressões, comunicarem, fazerem uma comunicação. Têm 48 horas para fazer essa comunicação. A pergunta que faço é se este ato de violência foi comunicado nessa plataforma. Se foi comunicado no prazo das 48 horas, se foi comunicado, sequer se foi comunicado. Se atos anteriores de violência, de agressões na escola, se foram comunicados nessa plataforma. É que essa plataforma é um meio da Administração Central, da Direção-Geral de Educação, do Ministério da Educação, seja ele do governo do PS, seja do governo do PSD, seja de qualquer governo, terem conhecimento se existem ou não problemas naquela escola. Foi por isso que essa plataforma foi criada. Se não existir uma comunicação nessa plataforma, não há como saber. Não há como, por exemplo, tomar medidas. Medidas no sentido de aumentar o rácio, que já aqui foi falado por várias vezes, mas convém esclarecer, se o diretor puder esclarecer, se nesse dia existia falta de funcionários. A indicação que temos é que faltava um assistente técnico que não será chamado para esta situação e um assistente operacional em todo o agrupamento. E, portanto, convém também aqui obter esse esclarecimento. Depois, perguntar, efetivamente, reafirmar a pergunta, se essa plataforma tem sido utilizada, se o Ministério da Educação tem conhecimento de situações anteriores, de histórico, de situações de agressão. Depois, Sr. Diretor, perguntar se existe na escola, no agrupamento, projetos que desenvolvam competências sociais e emocionais, como, por exemplo, o projeto Ubuntu. Pergunto também, Sr. Presidente, Sr. Diretor, se, face à distribuição de material na escola, janelas partidas, atos de vandalismo, se a direção da escola se limita a fazer o reporte à Câmara Municipal, às juntas de freguesia, portanto à autarquia, no sentido de esta avançar com a reparação, ou se existe por parte da direção a preocupação de apurar quem são os responsáveis e tomar medidas sobre esses responsáveis que praticam esses atos de vandalismo. E são as questões que tenho para colocar no sentido de esclarecermos aquilo que terá sido feito pela direção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Diretor e o Sr. Vice-Diretor das Escolas de Fragata do Tejo.
E agradecer, obviamente, a vossa presença nesta comissão para esclarecer este assunto. Já trouxeram bastantes detalhes da história na vossa intervenção inicial, mas ainda assim nós temos mais algumas questões a colocar. E isto porque o episódio que estamos hoje aqui a falar relata bem o aumento da violência nas escolas que se tem vindo a registrar nos últimos anos. Eu gostaria de começar com alguns dados do relatório de segurança interna que demonstram uma tendência decrescente até 2021 e, a partir de 2022, um crescimento abrupto e descontrolado que se reflete num aumento de aproximadamente 41% no número total de ocorrências nas escolas, com um alarmante crescimento de quase 55% de casos de índole criminal. Isto deve-nos preocupar. E deve-nos preocupar precisamente porque este período coincide com o isolamento social imposto às escolas devido à pandemia da Covid-19, que parece-nos que está a trazer graves consequências. O confinamento privou inúmeros alunos de um ambiente essencial para o seu desenvolvimento social, a integração na comunidade, a construção de relações interpessoais e a promoção da equidade no acesso às oportunidades, porque a escola, para além do seu papel educativo, desempenha também uma função crucial na redução de desigualdades, proporcionando a todos um espaço de convívio e aprendizagem em condições mais justas. E parece-nos que os efeitos desse mesmo isolamento está a ter agora efeitos bastante óbvios no bem-estar emocional, no rendimento escolar e também na capacidade de interação social dos alunos. E eu começaria por perguntar ao Sr. Diretor se considera que o aumento da violência nas escolas pode estar relacionado com o período de privação de desenvolvimento das crianças e jovens durante o confinamento social. Além de outros problemas trazidos pelo confinamento, temos assistido a uma falta de empatia, de auxílio ao próximo, de intolerância e de falta de solidariedade entre os jovens. Estando o Sr. Diretor diariamente no terreno, no meio deste turbilhão de mudanças, queria perceber qual é a sua opinião, ou seja, a que é que se deve a esta lado, o que é que se poderá dever a esta escalada de agressividade entre os mais jovens. Isto porque cada vez mais temos programas nas escolas, como aprendizagens essenciais, Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, e estes têm-se vindo a dedicar uma maior atenção à criança, ao jovem, enquanto indivíduo, preparando ou devendo preparar para competências de adaptabilidade, de inteligência emocional, de respeito ao próximo, muitas vezes até em detrimento dos conteúdos disciplinares, isto porque se vê a escola como uma força motriz e impulsionadora do desenvolvimento da sociedade no seu todo. E a pergunta que tenho para fazer aqui é porque é que os resultados estão indo no sentido oposto, ou seja, o que é que está a falhar nestes programas. Relativamente às crianças e jovens mais frágeis, mais indefesos, com necessidades de educação inclusiva, que deveriam ter na escola, mais que nunca, um porto seguro de desenvolvimento das suas capacidades físicas e intelectuais, perguntar ao Sr. Diretor se há algum tipo de apoio a turmas que têm estas crianças, se as preparam de algum modo para receberem um colega com necessidades educativas especiais. Perguntar também se nas direções de turma, na disciplina de cidadania ou através de parcerias, são desenvolvidos algum tipo de projeto integradores destas crianças e jovens na escola ou na sociedade. E também, quanto aos procedimentos disciplinares, é dado o alerta que desencadeia o processo disciplinar neste caso. Perguntar ao Sr. Diretor, já o disse que suspendeu este aluno ao abrigo da lei, perguntar ao Sr. Diretor se considera que esta é a melhor opção ou foi a ação possível dentro das limitações da escola e, obviamente, da própria lei. Um aluno agressor, caso não seja tomada nenhuma medida construtiva e pedagógica, muito provavelmente nós sabemos que vai reincidir neste tipo de agressão. Perguntar que outro tipo de medidas que não meramente a punitiva fazem ou deveriam fazer parte deste processo. E isto porque, quando um episódio destes acontece numa escola e não existe nenhuma ação além da punitiva, o que nós sabemos é que vamos passar uma mensagem de permissividade, de normalidade, que não deve ser esse o caso.
E perante uma situação destas, perguntar se o papel do diretor deve ser o de se afastar e entregar este caso à Justiça, nomeadamente à CPCJ, ou é também seu papel assumir uma vertente educativa, como, por exemplo, ações preventivas de apoio da Escola Segura, da APAV, outras estratégias de sensibilização para este tema. E estas são as minhas perguntas. Eu terei de deixar esta comissão, terei que ir para outra reunião, mas vou estar atenta às vossas respostas, quer através da RTV, quer através da nossa assessora parlamentar, que fica aqui a ouvir as vossas respostas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Sr. Presidente, queria agradecer a presença da direção da escola, do seu diretor, manifestar solidariedade, empatia com esta situação que não é exclusiva. Alerto também, e foi esse o comentário que fiz há pouco, que há uma dimensão de exposição pública que é alimentada pelo facto de tudo isto ser agora gravado em telemóveis e que aumenta a exposição destes casos, que são casos que infelizmente são recorrentes, ou pelo menos sempre existiram nas escolas, os casos de bullying, mas que, e era isso que eu estava a comentar, esta própria audição aumenta a exposição pública e gostava que houvesse aqui alguma parcimónia na forma como nos referimos, tanto à criança que foi vítima de abusos, quanto às crianças que foram as agressoras, porque creio que devemos respeito pelo facto de serem crianças. Eu tenho muita dificuldade em entrar nestes termos de dentro da escola como fora da escola, um agressor é punido, a vítima é protegida. Nós estamos a falar de crianças. E em relação a crianças, sejam vítimas ou agressores, acima de tudo tem que haver educação, tem que haver proteção. As vítimas de bullying, tanto para as vítimas de bullying como para as crianças que perpetuam ou que têm comportamentos de bullying, independentemente dos processos disciplinares que naturalmente decorrem nas escolas. Acho até irónico que o bullying decorre sempre de processos de discriminação e de preconceito. Normalmente as crianças vítimas de bullying são vítimas de bullying por ter alguma diferença ou alguma coisa que é percepcionada como diferente ou como frágil ou como uma fraqueza. Pode ser uma necessidade educativa especial, pode ser o caso de alunos que são gays, que têm uma identidade de género diferente. Tudo isso torna uma criança mais frágil perante o bullying de outros que pretendem ser mais fortes. Acho irónico que o partido que traz aqui esta questão com tanta preocupação seja aquele que, precisamente dentro da Assembleia da República, o caso o Chega, tem queixas e queixas e queixas de bullying, nomeadamente por parte de mulheres, a quem membros do partido do Chega fazem bullying nos corredores e no plenário. Esta ideologia da violência, da perseguição dos mais fracos ou daqueles que são vistos como mais fracos, estes comportamentos particularmente violentos, têm que ser combatidos como um todo e, portanto, não vale a pena instrumentalizar um caso em particular para dar a ideia de que nós temos um problema enorme de segurança nas escolas, quando a própria ideologia da violência é defendida pelo partido que quer fazer isso. E, portanto, eu acho que é a opinião do Bloco de Esquerda, independentemente dos processos disciplinares, e esses cabem à escola, em colaboração com a inspeção, com o Ministério, com a CPCJ, do ponto de vista educativo, que eu acho que é aquilo que nós devíamos estar aqui preocupados e devíamos estar a pensar, que recursos é que a escola precisa, pedagógicos, para lidar com o problema do bullying. É reforço na disciplina da cidadania, da educação para a igualdade, da educação para os direitos humanos, outra coisa que o Partido Chega não gosta, é reforço nos mediadores culturais, nos assistentes operacionais, e não são tarefeiros, como o Chega disse, nos assistentes operacionais que deveriam ser auxiliares de ação educativa com formação para lidar com estes problemas. Precisamos de mais acompanhamento nos recreios. Como é que lidamos com isto?
Outra pergunta que tinha para fazer, este não é caso único. Não veio ao Parlamento um caso bem mais grave do que este, de quando um aluno entrou numa escola na Zambuja com uma faca e esfaqueou vários alunos. Soubemos mais tarde que esse aluno, alegadamente, estava inspirado em sites de extrema-direita que precisamente fazem a apologia da violência e deste tipo de discriminações e de preconceito. Essa é uma das grandes preocupações, não aqui, mas em todo o mundo, a facilidade com que a internet divulga essas ideias extremistas e violentas. Pergunto-lhe se essa não é também uma preocupação, ou se não deve ser também uma preocupação do ponto de vista pedagógico dentro das escolas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por fim, a palavra de novo ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado José Carvalho. Não? Peço desculpa. Ao Sr. Deputado Gabriel Vitar Ribeiro. 3 minutos, Sr. Deputado. Não está ligado. Começo por saudar a Sra. Presidente, o Sr. Diretor e o Vice-Diretor da Escola Fragata do Tejo na Moita e agradecer as explicações que deram, as decisões possíveis face ao caso que vivem, que sabemos que não é o único, e o desafio que é dirigir uma escola. Portanto, temos que agradecer a vossa presença. Cumprimentar, não cumprimentei, mas não quero deixar de fazer, as senhoras e os senhores deputados. Nós gostaríamos que este episódio fosse um momento importante para fazermos uma abordagem global do problema da indisciplina e da violência nas escolas portuguesas e, se possível, além das escolas portuguesas. E também gostaria de lembrar ao PSD que o PSD, em 2012, aprovou o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que visava justamente combater o problema da indisciplina e da violência nas escolas. Estamos em 2025 e a indisciplina transformou-se cada vez mais em violência. Era o momento do PSD pensar, autorrefletir porque é que isto aconteceu. Provavelmente aconteceu porque o problema, se calhar, não está na lei. Como foi dito na audição anterior, o problema está dentro de nós. Isto é, como dizem os psicanalistas, o inferno somos nós, sempre. Portanto, o mal está aqui dentro desta sala, está aqui dentro do Parlamento, está dentro das escolas, está dentro dos professores, está dentro dos pais, está por todo o lado. Isto porque nós temos um problema cultural e cívico gravíssimo com a ideia da autoridade. A autoridade é civilizacionalmente tão válida quanto a liberdade. E é o momento de perguntarmos porquê é que valorizamos a liberdade e por que raio desprezamos a autoridade. O Partido Chega tem insistido neste Parlamento numa cultura que distinga claramente a sociedade da instituição. A sociedade é o espaço aberto, é o espaço da liberdade, é o espaço da democracia, é o espaço dos ativismos. A instituição só faz sentido se for o inverso. É o espaço da hierarquia, é o espaço da autoridade, é o espaço da ordem. É tão errado pegar nos valores da instituição e despejar para cima da sociedade, que foi aquilo que Salazar fez. No final do Estado Novo, as instituições estavam todas fortes, a família, a escola, a justiça por aí fora, mas a sociedade estava morta. A sociedade estava destruída. E o que é que nós fizemos nos últimos 50 anos? Fizemos exatamente o contrário. Pegámos em valores da sociedade, a liberdade, a participação cívica, por aí fora, e despejamos para cima das instituições. O que é que temos hoje? Temos a maior crise institucional de sempre, cuja escola é o principal foco. Mas não só a escola, a família, por aí fora. Portanto, é tempo de nós percebermos que a sociedade e a instituição existem para ser diferentes e para funcionarem em tensão construtiva mútua. E é isso que nos falta. Agora, é o momento de nós nos perguntarmos a nós mesmos por que raio nós não democratizamos a autoridade.
Por que raio não reconhecemos a autoridade na mãe, no pai, no professor, no polícia? Por que raio é que nós resistimos a isso? E eu, quando falo na defesa da autoridade, o Javier Milei tem aquela frase, viva a liberdade. Eu digo viva a autoridade. E digo viva a autoridade porque nós não podemos ter um olhar narcísico sobre a autoridade. Não é a autoridade que eu quero exercer sobre os outros. É a autoridade que os outros exerceram sobre mim ao longo da vida e que fizeram aquilo que eu sou. Eu respeito a autoridade de Deus, eu respeito a autoridade do padre, eu respeito a autoridade do meu pai e da minha mãe, eu respeito a autoridade do médico, por aí fora. Vou já terminar. Senhora Presidente, portanto, para terminar mesmo, culturalmente, temos de regressar a este valor de autoridade, temos de reconhecê-lo nos professores e que este caso da Escola Fragata do Tejo seja uma ponte para nós refletirmos sobre o nosso destino comum que passa pelo destino da ideia de escola que temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para uma intervenção final, passo de novo a palavra aos membros da direção do agrupamento, dizendo que tem 10 minutos, já não têm bem 10 minutos porque ultrapassaram um bocadinho na intervenção inicial. Façam favor. Vou tentar respeitar o tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, mais uma vez, tentar responder todas as questões o mais rápido possível e da forma mais sucinta que conseguir. Relativamente às questões que me foram colocadas, isto para que não restem dúvidas quanto a tudo aquilo que se passou e tudo aquilo que foi feito. Pena é que 10 minutos não dêem para tudo, porque efetivamente eu gostaria de ter uma reflexão que vai para além daquilo que são muitas vezes questões que me são colocadas que são efetivamente importantes, mas que a nada alteravam nem o que aconteceu, porque é impossível, nem aquilo que efetivamente seria a prevenção ou o que eventualmente se poderá fazer ou como é que a escola e outras instituições poderão daqui para a frente trabalhar de forma a que situações destas sejam erradicadas da nossa sociedade. Muito rapidamente. Em relação, portanto, ao ato isolado. Não é um ato isolado. Aliás, muito poucos são os atos isolados quando falamos de interação entre seres humanos e de instituições vivas como é uma escola. Uma escola é uma instituição viva, não é uma instituição morta, é uma escola que se quer livre, em que os alunos possam ter a sua liberdade e usar essa liberdade de forma consciente. Para isso, nós temos que lhe dar essa mesma liberdade. E essa mesma liberdade, muitas vezes, faz com que situações possam ocorrer. E essas situações nem sempre são as mais agradáveis. Portanto, não há atos isolados. Agora, também não vamos dramatizar. Efetivamente, de vez em quando parte-se um vidro. Mas não é por vandalismo, Srs. Deputados. A esmagadora maioria é por incidentes e por brincadeiras entre os alunos. E, infelizmente, no início do ano, tivemos uma situação de um acidente ou incidente, como queiram entender, em que uma aluna sofreu ferimentos graves. E sabem porquê, Srs. Deputados? Porque os vidros das escolas não deveriam ser vidros normais. Exatamente para que a prevenção que nós aqui estamos agora a falar e a segurança dos nossos alunos fosse assegurada. Numa brincadeira, um aluno empurrou outra aluna, ou pronto, não importa. A aluna, portanto, acho que foi os tendões, não foi? Sim. Pronto. Enfim, é lamentável. Isto também é segurança. Não há vandalismo ao nível de partir vidros. Há incidentes e eles são sempre apurados. Umas vezes conseguimos mais rapidamente, outras vezes de forma mais lenta. Em relação à sala de aula, aconteceu aquela situação que os Srs. Deputados devem ter tido conhecimento, obviamente, que agora passou também, agora parece estar na moda sair tudo nas redes sociais, e infelizmente a Fragata do Tejo está muito visada, também não sei explicar porquê, porque nunca colaborei nem colaboro, mas o que é um facto é que isso aconteceu. Aconteceu, mas se visualizarem, é uma interação entre dois alunos que eu ainda não sei, porque está aberto um processo de inquérito, se efetivamente isso ocorreu em espaço durante o curso da aula ou no intervalo da aula. Houve uma situação de duas alunas
que efetivamente no dia anterior, salvo erro, na quinta-feira, não foi? Na quinta-feira também tiveram, portanto, uma desavença entre elas, por questões que muitas vezes têm a ver exatamente com a idade em que elas se encontram e com os grupos de amigos e os pares que eles próprios criam dentro da própria escola. Também são lamentáveis, é evidente que sim. Mas daí até se pensar que é uma escola que, efetivamente, diariamente há situações deste tipo, estamos, em meu entender, muito, muito longe. Em relação à questão se nós comunicamos à DGEST na plataforma, sim, nós comunicamos. Comunicamos, muitas vezes não comunicamos no prazo das 48 horas. Isso eu reconheço. Muitas vezes não são 48 horas, é um pouquinho mais. Mas o objetivo que se pretende, para além do acompanhamento, que é a tomada de medidas, enfim, não será certamente assim, não terá assim tanta importância. Mas, efetivamente, fazemos. Às vezes, reconheço, nem sempre nas 48 horas. Em relação à falta de assistentes técnicos e assistentes operacionais, efetivamente, neste momento, temos só em déficit um assistente operacional. No entanto, a cultura de segurança não se consegue num dia. E não podemos olhar só para o dia 24. Temos que olhar para os anos anteriores. E desde há 3 anos que nós, portanto, que a autarquia assumiu a delegação da competência, a delegação de competências, sim, obrigado, nós nunca tivemos o rácio completo. Começámos com menos 6, depois fomos diminuindo ao longo destes 3 anos para, no final de 2024, dezembro de 2024, termos ainda menos 2. É evidente que os alunos têm a percepção de que a vigilância é pouca. É evidente que isto tem impacto nos alunos e, provavelmente, como a senhora deputada há pouco dizia, isto leva a algum sentimento de impunidade. Porquê? Porque não observado por ninguém. Portanto, não podemos dissociar uma situação da outra. Em relação àquilo que... eu não estou aqui a seguir a ordem, mas não penso que não tenha assim grande importância. Em relação à questão que me foi colocada, se efetivamente, em meu entender, o aumento da violência hoje em dia tem ou está diretamente relacionado com a Covid-19. Eventualmente terá algum impacto, mas não justifica tudo isto, em meu entender. Há outros fatores que desencadeiam a violência e que deverão ser analisados de forma tranquila, calma, para se chegarem a conclusões e tomar medidas que efetivamente possam e devam ser tomadas. O que é que está a falhar? O que é que está a falhar? Falha muita coisa, porque quando a segurança nas escolas falha e as escolas falham, todos nós falhamos. E a sociedade não fica melhor. E muito contragosto àquilo que nós pretendíamos e que diariamente fazemos nas escolas. Não faltam comissões, é verdade. Há a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, há a Escola Segura, há uma série de projetos, é verdade. Sabem, em meu entender, no meu simples e singelo entendimento, o que é que falta? Comunicação. Comunicação entre estas várias entidades. Porque não podemos tratar estes assuntos sem que a comunicação, de forma eficaz, diria, sem que a comunicação seja eficaz. Porque não é só nós comunicarmos, não é só a CPCJ pedir-nos a nós informações que nós vamos resolver o problema. Não, nós precisamos de comunicar, precisamos de estar em contacto, precisamos, se calhar, também de olhar para cada caso e cada situação como único. Outras coisas, eventualmente, mas também o tempo não é muito e por isso é que há pouco disse, se calhar era bom que eu tivesse aqui muito mais tempo. Em relação aos alunos, em relação aos telemóveis, alguns dos senhores deputados me colocou a questão dos telemóveis. Senhores deputados, é assim, eu nem sequer equacionei muito, embora em outubro, no Conselho Geral, o assunto tenha sido abordado. Sei que existe a recomendação, sei que tem aspectos positivos,
Mas também sei que, antes de tomar as decisões, temos que sobre elas ponderar. E eu não tinha, e ainda hoje não tenho, uma central telefónica na escola. O que é que isso faz? Faz com que a comunicação dos alunos para com os pais ou dos pais para com a escola fosse afetada. E eu acho que não ia contribuir muito naquilo que é o conceito de segurança que a escola quer transmitir aos pais, quando os pais estão no seu trabalho ou em qualquer outra parte e pretendem contactar os seus filhos e não conseguem. Ou o contrário. Isto foi o impeditivo da tomada de decisão que eu inteiramente assumo. Ainda hoje não temos central telefónica. Estamos à espera e a aguardar, neste momento, que seja feita a ligação ao exterior. Em relação à autoridade, permitam-me também um pequeno comentário. Há dois tipos de autoridade, do meu entender. A autoridade legitimada, que é a autoridade de cada pessoa, enquanto ser humano, porque é conhecedor, porque é reconhecido, porque é ouvido, porque é escutado, e há a autoridade legislativa. É evidente que, aqui, a autoridade legislativa consegue-se, ou é cedida a quem tem esse poder, pelos normativos legais. E aqui, eu acho que sim, se me permitem a minha opinião, acho que sim, que estava na altura, se calhar também de nós, revermos o Estatuto do Aluno, a Lei 51. Acho que estava na altura. Não estou a dizer em que sentido, mas estou a dizer que 10 anos, 12, 13, é muito tempo e a sociedade não para, e nós temos que ir acompanhando a sociedade com os normativos que vamos criando. Portanto, está na altura, digo eu, é meu entender, que eventualmente se deveria também pensar nisso. Em relação àquilo que é a punição versus tomadas de medida, é evidente que a punição pela punição nunca resolveu nada, em meu entender, nem resolve jamais. A punição tem um efeito na hora, quando ainda tem, mas logo a seguir passa. É necessário outro tipo de intervenção de todos os parceiros, de todas as instituições, para, em conjunto com a escola, nós aí sim podermos delinear estratégias que possam levar a que situações de disciplina e violência na escola invertam o sentido e comecem portanto, a baixar e, se possível, serem erradicadas. O que é que eu já fiz? O que é que nós já fizemos neste curto espaço de tempo? Para além do cantinho do aluno que a Associação de Pais tem em funcionamento, nós, logo na quinta-feira, reunimos, como há pouco disse, na sexta-feira vamos ter uma reunião com as forças de segurança também, e vamos tentar, não só com as forças de segurança, mas com outros parceiros, criar sinergias. Só assim é que é possível. De resto, temo que nossos objetivos possam ficar muito aquém. Pese embora o esforço e a dignidade que todos os profissionais do agrupamento de escolas Fragata do Tejo diariamente colocam no seu trabalho. E depois também é triste para os mesmos quando nas redes sociais que nos ultrapassam e que nós não controlamos, vimos comentários que atingem diretamente os funcionários ou até mesmo a própria escola como um todo. Eu até aceito que a mim o façam, porque sou responsável máximo, tenho que assumir também esta face menos boa. Para concluir, está bem? Mas toda a escola, e por extensão a escola pública, senhores deputados, terminei. Obrigado pelo convite que me fizeram. Foi um prazer estar convosco. Nós é que agradecemos, naturalmente, em nome da Comissão, a vossa presença e os vossos contributos sobre esta matéria que é tão pertinente e de enorme atualidade. Esperemos que também tenhamos aqui hoje dado mais um passo para que estas situações não sejam, enfim, não ocorram com tanta frequência. Muito obrigada.